O drama começa na Era Chosen, centenas de anos atrás, em um reino coreano governado por um rei cruel. Uma criminosa chamada Jong foi capturada e levada diante dele. O rei a condena à morte por preparar uma comida que estragou o sabor de sua boca. Mas como Jong é a chefe da cozinha real, o rei lhe dá uma última chance. Você vai cozinhar um novo prato para mim todos os dias, ordena o rei. Nenhum prato deve se repetir. Se eu achar sua comida ruim, vou matá-la naquele mesmo dia. Jong revela que não pertence a essa era. Ela já foi uma chefe renomada no ano de 2025. Enquanto isso, conhecemos Jong, uma chefe moderna de 2025. Ela é talentosa e venceu recentemente um famoso programa de culinária coreano com seus pratos franceses. Sua vitória lhe rendeu a oportunidade dos sonhos, tornar-se a chefe principal de um restaurante 3 estrelas na França. Ela comemora bebendo e no dia seguinte liga para o pai para compartilhar a notícia empolgante. Seu pai fica radiante e compra para ela um livro sobre a Era Chosen, um período pelo qual ela sempre foi apaixonada. No voo para a França, Jong lê o novo livro enquanto todos observam um eclipse solar. Um homem sem querer derrama café no livro. Ao limpá-lo no banheiro, ela encontra uma página sobre um prato antigo famoso. A página seguinte está faltando, mas uma frase no final diz: "Se você está lendo isto, por favor, venha até mim." De repente, o livro começa a brilhar. Do lado de fora do avião, a lua e o sol se tornam um só. Jong, a chefe de 2025, começa a levitar. As palavras brilhantes do livro a envolvem e a puxam para dentro, fazendo-a viajar no tempo. Ela cai do céu e aterrissa em uma rede usada para capturar animais em uma floresta. Confusa com o que aconteceu, perde a consciência. Ao mesmo tempo, o rei está caçando naquela mesma floresta. Ele está cheio de raiva ao se lembrar da remoção de sua mãe do trono quando ainda era menino. Ele ignora um ritual especial no palácio, adiado por causa de sua ausência. A avó do rei está preocupada, pois caçar no dia do ritual é considerado um mau presságio que pode levar à morte do rei. O rei acredita que os rituais são inúteis, já que lhe trazem lembranças do dia em que sua mãe foi destronada. Feliz, ele caça um cervo, mas seu guarda o alerta de que um eclipse solar é um sinal ruim e que os deuses ficarão irritados. O guarda insiste que, se o rei não voltar para o ritual, começará a haver fantasmas femininos. O rei, no entanto, descarta isso como boato. Enquanto isso, Jong acorda ainda presa na rede. Ela tenta encontrar sinal no celular e grita por ajuda. Está atônita. "Eu estava no banheiro do avião. Como vim parar em uma floresta?" Nesse momento, o rei avista uma raposa e a persegue. Ele atira uma flecha que passa por Jong e outra corta a corda da rede. Ela se solta e se esconde atrás de uma árvore gritando: "A raposa foi por aquele lado! Não atire em mim!" O rei não dá ouvidos, então Jong sai e grita: "Você está louco? Por que está atirando flechas em mim?" O rei fica chocado ao ver as roupas estranhas dela e aponta a flecha contra Jong, pronto para matá-la. Jong corre até a beira de um penhasco e tira um taser da bolsa. "Quem é você?" pergunta o rei, ainda decidido a matá-la. "Eu sou um ser humano", responde Jong, o que o rei interpreta como uma maldição. Achando que está vendo um fantasma feminino, ele atira uma flecha que acerta a bolsa de Jong. Ela cai em um barranco, mas não fica gravemente ferida. "Você perdeu o juízo?" grita Jong. "Você sabe quem eu sou? Vou reclamar à polícia. Tenho muitos amigos advogados que vão fazer você apodrecer na cadeia." "O que está dizendo?" pergunta o rei, segurando uma espada contra a garganta dela. Nesse instante, uma flecha vinda de trás acerta o ombro do rei. Sentindo a dor, ele cai na água junto com Jong. Algum tempo depois, alguns guardas chegam procurando pelo rei. Também vemos a bolsa de Jong pendurada. Jong acorda e vê o rei ferido. Ela decide ajudá-lo e tenta procurar um celular nos bolsos dele para ligar para uma ambulância, mas as roupas não têm nada. O rei desperta e, achando que ela estava tentando matá-lo, a fere com a espada. Em seguida, a ataca. Jong fere a perna dele e arranca a espada de suas mãos. "Por que você está agindo assim? Que drama você está filmando?" ela pergunta. O rei, totalmente sério, tenta recuperar a espada para matá-la, mas Jong, com suas impressionantes habilidades com facas, consegue se defender. Eles lutam e a faca de Jong acerta o rei, que desmaia. Jong o amarra e começa a cutucá-lo com um graveto. "Por que você quer me matar?" ela pergunta. "Porque você é um fantasma", responde o rei. "Não, eu sou uma chefe", diz Jong. Enquanto isso, conhecemos uma personagem chamada Mokju, amante do rei. Sua escrava lhe diz que o rei não voltou da floresta e que já está escurecendo. Os rituais de Mokju também foram interrompidos. Descobrimos que a mãe de Mokju administrava um bordel, onde vendeu a própria filha para um homem rico por uma pequena quantia. Enfurecida, Mokju matou o homem e foi parar na prisão. Um dia, um homem chamado Jason foi até ela. Mokju pensou que ele queria dormir com ela, mas ele disse que era inimigo jurado do rei e que a ajudaria a escapar se ela fizesse o que ele mandasse. Ela aceitou. Agora Mokju teme que Jason possa ter feito algo contra o rei na floresta. O rei diz a Jong que está com sede. "Você sabe qual é o castigo por deixar o rei com
com sede? Ele pergunta. Olhe para minhas tatuagens. Jong debocha. Tatuagens como essas tem em cada esquina. Isso não prova que você é rei. Depois de um tempo, Jong o leva para uma casa abandonada. Este é o meu lugar. Eu descanso aqui quando estou caçando, diz o rei. Jong começa a contar uma história histórica sobre um rei cruel que tirava tudo dos pobres e os matava. Você está contando a minha história, diz o rei. Não, essa é uma história muito antiga, responde Jong. Ela então o amarra e veste algumas roupas secas que encontra penduradas em um varal. De repente, ela ouve um barulho vindo de dentro e vai investigar. Uma garota chamada Jiang a ataca, chamando-a de ladra de roupas. Jong explica que não é ladra e pergunta onde estão. A menina responde: esta é a Era Chosen. Jung pensa que todos estão apenas atuando em uma peça. Você vai me ajudar a encontrar a minha bolsa? O meu celular está lá dentro, ela pede. Jiang se recusa porque está com fome. Jong, que também está faminta, decide cozinhar. Ela encontra alguns ovos e outros ingredientes e começa a preparar uma refeição. Como é uma chefe, ela cozinha muito bem e leva um pouco da comida para o rei. O que você trouxe? Pergunta o rei. Colocou veneno nisso? Não, responde Jung. Prove primeiro para eu ver. Exija o que quiser, ordena o rei. Jong prova a comida e depois dá um pouco ao rei. A comida está muito apimentada. O rei começa a gritar que Jong o envenenou e que vai morrer agonizando. Jong come novamente e diz: não tem pimenta. Então Jang prova um pouco e também começa a gritar. Talvez as pessoas do passado comessem menos pimenta, mas as duas estão famintas e têm que comer a comida picante por pura necessidade. Enquanto comem, o rei lembra-se de sua mãe, que também costumava alimentá-lo com muito carinho. Jong e Jiang se preparam para procurar a bolsa. Jong coloca um cobertor sobre o rei e Jiang comenta: seu marido tem muita sorte. Você cuida tão bem dele? Ei, ele não é meu marido, responde Jong. O rei não está dormindo. Ele está fingindo. Logo chegam os soldados e o resgatam. O rei diz que viu duas bruxas e que elas devem ser mortas ainda esta noite. Depois de incendiarem a casa, eles partem. Enquanto isso, Jong lava as mãos e pergunta a Jiang por que ela estava sozinha na floresta. Jiang explica que sua aldeia foi destruída e que ela estava se escondendo. Jong percebe que Jiang está contando a verdade e que aquela é precisamente a era sobre a qual ela vinha lendo. Jiang diz: sim, é essa. De repente, o humor de Jong muda e ela começa a gritar: socorro, socorro, socorro! Jiang rapidamente lhe tapa a boca. Ei, são os mesmos brutamontes que capturam mulheres. Você não devia chamar por ajuda, mas já era tarde. Jong e Jiang, junto com outras mulheres, foram capturadas e jogadas numa prisão. Jong continuou gritando, chamando os soldados de sequestradores. As outras mulheres a repreendiam, pedindo que parasse antes de serem espancadas, mas Jong não ouviu. Para calá-la, amarraram sua boca. Jong estava no limite. Ela acabava de vencer um programa prestigiado, e agora aquilo acontecia. Também não conseguia parar de pensar no rei e em como o havia insultado. Agora ele certamente não a deixaria escapar. Algum tempo depois, todas as mulheres são trazidas para fora. Jong pergunta a Jiang o que está acontecendo. Jiang explica que serão divididas em dois grupos para tarefas diferentes. Ao perguntarem a idade de Jong, ela diz que tem 27 anos. Jiang diz que tem 28 para poder ficar no mesmo grupo de Jong. Funcionou, mesmo sendo ainda uma menina. O primeiro grupo, com as garotas mais jovens, foi mantido em um lugar para trabalhos especiais, enquanto o segundo grupo, com as mulheres mais velhas, foi enviado à cozinha para ajudar. Enquanto isso, os guardas do rei estavam no rio procurando por Jong. Sabiam que ela viria ali procurar a bolsa. Opa, galera, quero esclarecer que os soldados que capturaram as mulheres não eram os guardas do rei, eram do palácio do governador. Um guarda diz ao rei que algumas mulheres foram presas e levadas ao palácio do governador. O rei sorri, percebendo que aquelas duas bruxas devem ter ido para lá, e sabe exatamente onde encontrar Jong, na cozinha. As mulheres na cozinha não sabem para quem estão cozinhando. Elas apenas recebem ordens e cozinham. Um homem entra correndo e avisa que hoje virá alguém especial e que todas devem preparar comidas excelentes. Jong pergunta do que esse convidado especial gosta, mas o homem se recusa a dizer. Então o filho do governador chega e manda que façam boa comida, sob pena de perderem a vida. Jong concorda e é puxada de lado por On, que explica que o inspetor-chefe e seu pai virão. Eles são bons amigos do rei cruel e costumavam treinar lutas com ele. São conhecidos por serem tão cruéis quanto o próprio rei. O inspetor-chefe, em particular, é um homem horrível que já colocou seus próprios cabelos na comida só para incriminar os chefes e fazê-los morrer para seu divertimento. Ele já matou muitos chefes assim. Você consegue fazer isso, não? Pergunta On. Não tem medo? Jong aceita a missão. Se tiver sucesso, todas as mulheres serão libertadas. On aceita o acordo, conta para as outras mulheres e todas ficam radiantes. Elas juntam os ingredientes e começam a cozinhar. On as observa, pensando que nenhuma delas sobreviverá e que Jong será a primeira a morrer. Jong fecha os olhos, lembra-se das palavras do pai e começa a cozinhar, confiando em seus instintos. Logo, o inspetor-chefe e seu pai chegam. Primeiro, o inspetor-chefe vai a um cômodo onde as garotas mais jovens do primeiro grupo esperam. Ele escolhe uma para passar a noite. Depois, dirige-se à mesa de jantar. Que comida é essa? Diz o inspetor-chefe, olhando para um pedaço de carne. Você me chamou aqui
para me insultar? Quem é a cozinheira? Tragam-na para mim, ordena o inspetor-chefe. O chefe da cozinha imediatamente manda os guardas trazerem todas as mulheres. Jong fica confusa. Como ele pode julgar a comida sem nem mesmo provar? Pensa. Ela dá um passo à frente e diz: primeiro prove a comida. Se estiver ruim, pode nos matar. O inspetor-chefe concorda, mas avisa: se eu não gostar, mato você. Jong aceita. O inspetor-chefe então diz ao governador que tem um presente para ele e manda trazer a filha do governador. O governador fica furioso, mas sabe que não pode matar o inspetor-chefe. O inspetor-chefe diz: veja, vou comer a comida, mas se não for boa, sua filha se tornará minha concubina e irá comigo para o palácio. Jong está confiante de que sua comida é a melhor. O inspetor-chefe e seu pai comem e ficam sem palavras com o sabor. A comida é tão deliciosa que eles querem mais, mas têm vergonha de pedir. Percebem que, se elogiarem, não poderão levar a filha do governador. Então, o inspetor-chefe mente dizendo que a comida está ruim. Isso é mentira, diz Jong. O governador, enfurecido, grita de volta: você é que está mentindo. Nunca provei comida melhor do que essa. Você só está dizendo isso para levar minha filha como sua concubina. Ele alcança a espada, mas o filho o impede. Mesmo assim, On ordena que todas as mulheres sejam punidas. Os guardas seguram Jong, preparando-se para cortar sua garganta. Não me matem, eu não fiz nada de errado. Nossa comida está boa, ela grita. Nesse momento, o rei chega e os interrompe. Ele se aproxima de Jong. Foi você quem fez isso? Como posso acreditar que está saboroso? Vou provar primeiro. Jong reconhece sua voz e, olhando para trás, vê que é o mesmo homem da floresta. É ele. Então ele dizia a verdade. Ele é o rei, pensa. O rei pede a comida, faz Jong comer primeiro para provar que não há veneno, e depois experimenta. Fica imediatamente abatido, pois a comida é realmente incrível. Nunca havia provado nada igual. Ele come tudo e pergunta como ela fez. Jong explica cada detalhe. O rei reconhece que ela é uma cozinheira de verdade e pergunta sua idade. Quando Jong responde que tem 27 anos, ele diz: você já é tão velha, por que não se casou? Eu não sou daqui, responde Jong. E você não acreditaria se eu contasse de onde vim. Ela então se aproxima e sussurra: eu vim do futuro. O rei debocha: não fale bobagens. Em seguida anuncia que a levará para o palácio e que ninguém deve matá-la. Por enquanto, a vida de Jong está salva. O governador enfrenta o rei. Por que está salvando essas mulheres? Você não pode fazer isso. O rei se irrita. Agora você reclama porque é a vez da sua filha, mas quando a minha mãe foi atormentada, você ficou parado e não fez nada. Enquanto isso, Jong e Gyang são jogadas na prisão. Amanhã iremos ao palácio, mas eu preciso voltar para casa, diz Jong. Onde é a sua casa? Pergunta Gyang. Jong conta tudo. O meu caminho de volta está dentro de um livro que está na minha bolsa, que caiu da montanha. Do lado de fora, o rei olha para a lua. O inspetor-chefe se aproxima e eles começam a lutar. Eles já foram bons amigos e parceiros de treino. Quero levar Jong para o palácio e deixar as outras mulheres irem embora. Podemos parar de matar mulheres. Eu não gosto de fazer isso, diz o rei. O inspetor-chefe questiona suas motivações. Depois da promessa de On de libertar todas as mulheres, se a comida de Jong fosse boa, Jong e Gyang fogem e vão até a montanha. On encontra o rei e conta que as duas mulheres que ele levaria ao palácio escaparam. O rei sorri, sabendo que elas iriam para lá. No caminho, Gyang conta sua história a Jong. Ela e sua mãe vieram de um lugar distante para procurar o avô, mas sua mãe foi morta por soldados. Gyang vinha se escondendo naquela casa abandonada. Jong diz: volte comigo para a minha casa no futuro. Lá você poderá ser o que quiser. Gyang concorda. Elas chegam à montanha, mas a bolsa não está em lugar nenhum. O rei já está lá, esperando. Eu quero a minha bolsa, exige Jong. O rei manda um guarda trazer a bolsa, mas, depois de mostrar para ela, joga-a de volta no penhasco. Furiosa, Jong o xinga. Você sabe qual é o castigo por xingar o rei? Ele pergunta. Apenas me devolva a bolsa e eu faço o que você quiser, responde Jong. E a cena se corta. No dia seguinte, as duas garotas estão amarradas e levadas ao reino. Estão apavoradas. O inspetor-chefe enfrenta o rei. Por que você trouxe essa mulher aqui? Eu não quero apenas matá-la. Quero torturá-la porque ela é uma bruxa poderosa. Se eu tivesse uma arma, eu explodiria sua cabeça agora, murmura Jong. Enquanto isso, vemos Mokju ensinando dança para outras mulheres. Ela se lembra do que Jason lhe disse quando a libertou da prisão, que o rei estava indo ao palácio com a bela filha do governador e que ela havia conquistado o coração dele. Disse que o rei a abandonaria e ela perderia todo o respeito. Aconselhou-a a seduzir o rei para tê-lo ao seu lado e, assim, encontrarem uma chance de matá-lo. A criada de Mokju a informa que o rei não está trazendo a filha do governador, mas sim uma mulher chamada Jong. Esse boato se espalhou e todos acreditaram. Quando Jong e Gyang passam, crianças começam a atirar pedras nelas. Os guardas batem nas crianças e as expulsam. O rei ordena que parem. Essas são minhas criadas.
Não joguem pedras nelas, ele diz. Isso deixa Jong ainda mais furiosa. Ao entrarem no palácio, Mokju corre e abraça o rei. Senti tanto a sua falta, meu rei, ela diz. Quem é essa garota e por que a trouxe aqui? Eu não sou sua. Ele se afasta de Mokju. Ela não é humana, o rei diz. É uma bruxa que apareceu para mim por causa de uma maldição e agora está me assombrando. Mokju pergunta o que ele vai fazer com ela. O rei segura o rosto de Jong e diz que vai torturá-la até a morte. Ele promete fazê-la sofrer. Jong fica apavorada. Aqui gostaria de esclarecer algumas coisas para quem possa estar confuso sobre o personagem de Mokju. A mãe de Mokju administrava um bordel e Mokju foi forçada a trabalhar lá. Sua mãe a vendeu para um homem rico, mas Mokju o matou e foi enviada para a prisão. Jason, um poderoso inimigo do rei, a libertou da cadeia. Ele a fez se tornar amante do rei e a enviou ao palácio para que encontrasse uma oportunidade de matá-lo. Portanto, Mokju não ama o rei. Ela está lá para assassiná-lo. Bom, agora vamos continuar com o drama. Mokju começa a dizer ao rei para entrar antes que o inverno chegue. Jong está apavorada porque as pessoas a olham de forma estranha. O rei coloca um pano em sua boca e ordena que os guardas a levem para um lugar especial. O rei então é tratado por causa do ferimento da flecha, que foi escondido por Mokju, confirmando que ela pode ter sido responsável pelo ataque. O médico diz ao rei que o sangramento foi estancado a tempo. Caso contrário, o problema poderia ter se agravado. O rei se lembra de que Jong salvou sua vida. Mokju pergunta quem fez isso, e o rei revela que foi a nova garota. Mokju então pergunta para qual lugar especial ele a enviou, mas o rei não responde. Em seguida, vemos o lugar especial, uma prisão fortemente protegida. Jong xinga o rei, dizendo que salvou a vida dele, e é assim que ele a recompensa. Jiang acredita que o rei é uma boa pessoa, porque lhe deu um banho, roupas novas, e agora sua vida foi salva. Mokju está furiosa e preocupada. Ela descobre onde é o lugar especial, e teme o que acontecerá se o rei começar a gostar de Jong. Ela ordena que sua criada descubra quem são essas garotas e de onde vieram. Depois, vemos a cozinha real, onde dois chefes, Bong e Suk, dão ordens aos outros cozinheiros. Eles comentam sobre as duas bruxas que chegaram hoje. De repente, Lady Kim, que supervisiona a comida da família real, aparece e entrega a eles o cardápio do dia. Ela então se encontra com a avó do rei e lhe conta sobre as duas bruxas. Mokju, ainda preocupada, teme ser deixada de lado caso o rei passe a favorecer Jong. Nesse momento, o chefe dos inspetores chega. Mokju pergunta por que ele não trouxe a filha do governador, Miu. O chefe inspetor diz que o rei recusou. Quando Mokju pergunta quem é a garota, o chefe inspetor diz que não sabe e, em vez disso, lhe entrega muitas joias. Mokju pede que ele encontre a família do governador, que foi destruída, e traga Miu ao palácio o quanto antes. O chefe inspetor conversa com o pai sobre isso e decide dar uma lição em Mokju, já que sabe que ela é uma traidora. Mais tarde, naquela noite, um homem mascarado entra na prisão, mata todos os guardas e liberta Jong e Jiang. Elas escapam. A notícia da fuga de Jong chega até Mokju. Jong olha para fora do palácio e vê muitas pessoas mascaradas realizando algum tipo de atividade. Ela procura o homem que a salvou. Quando o encontra e tira sua máscara, fica chocada ao ver que é o próprio rei. Tudo isso não passava de um jogo para ele. Ele adora se divertir assim em seu tempo livre. Então, eles chamam a pessoa que realmente a salvou, o homem do rei, Gong-gil. Ele é muito alto e bonito, e Jiang imediatamente se apaixona por ele, ficando obcecada. Seria tão bom se eu pudesse tê-lo, ela diz. Você está louca? Jong pergunta. Ele é o homem do rei, um trapaceiro. Ele é um ator, diz o rei. Trabalha por dinheiro. Gong-gil pisca para Jiang e sai correndo. Jiang desmaia. O rei dá ao Gong-gil uma nota junto com dinheiro e o manda encontrar quem o atacou. Isso revela que Gong-gil não é apenas um ator, mas também o espião secreto do rei. Jong fica furiosa, dizendo ao rei que ele não deveria ter feito isso. Foi apenas um jogo para mim, o rei diz. Ele então ordena que seu guarda aqueça uma barra de ferro. Mokju chega para assistir ao espetáculo. Jiang é amarrada a uma cadeira e eles se preparam para queimá-la com a barra em brasa. Jong começa a implorar ao rei. Por favor, deixe-a em paz. Eu farei o que você quiser. Muito bem, diz o rei. Hoje você será minha cozinheira. Jong concorda e diz que precisará levar Jiang com ela, porque ela é sua assistente. Ambas são levadas para a cozinha, mas os cozinheiros homens protestam, dizendo que apenas homens podem cozinhar para o rei. Como é ordem do rei, ninguém pode se opor. Elas recebem permissão para cozinhar. De onde você aprendeu a cozinhar? Pergunta um dos chefes. Mesmo que eu contasse, vocês não acreditariam nem entenderiam, responde Jung. Ela então começa a preparar um prato artístico com o cervo que o rei caçou no último episódio, usando sua experiência. Ela utiliza o mesmo óleo de cozinha que usou para vencer o concurso de culinária francês. A notícia chega à avó do rei, que fica surpresa. Mokju também recebe a notícia e fica chocada. Algum tempo depois, a comida é servida ao rei, que está sentado com o estômago à mostra. Jong observa-o e pensa consigo mesma que ele não tem vergonha nenhuma e está implorando. Ela critica sua aparência desleixada. O rei pergunta sobre o prato. Depois de comê-lo, enche-se de uma alegria indescritível, como se tivesse sido transportado para outro mundo.
rindo. Ele pergunta a Jong de onde ela veio. Ela dá a mesma resposta de antes, e ele acha que ela é louca. Mokju, que espera do lado de fora, tenta entrar, mas os guardas recusam deixá-la porque o rei proibiu a entrada de qualquer pessoa. Ela consegue forçar a passagem e espreita para dentro. Ao ver o rei com Jong, enfurece-se. O rei a nota e grita perguntando o que está acontecendo. Mokju diz que tem algo para ele, mas o rei recusa deixá-la entrar, mandando que traga depois. Ela parte irritada. O rei segura a mão de Jong, recusando-se a deixá-la ir. Diz-lhe, eu a escolhi. Jong fica apreensiva. Pergunta-se se ele quer que ela seja sua amante. Como mulher moderna, ela não está preparada para isso, e preocupa-se sobre como isso afetará a história. O inspetor-chefe aproxima-se então de Jong, e pede que ela espione o rei e lhe relate tudo o que vir. Jong recusa, temendo que o rei a mate se descobrir. O inspetor-chefe diz que, por causa dela, o rei afastou Mokju pela primeira vez hoje. Adverte-a de que Mokju é uma mulher perigosa que a mataria se tivesse oportunidade. Eu a protegerei, e em troca, você deve me obedecer, diz ele. Jong concorda, mas pede sua bolsa em retorno. Tenta explicar o que é uma bolsa de mão, e o inspetor-chefe entende. Conta-lhe que a bolsa não é fácil de recuperar, pois o rei aguarda com segurança no palácio. Mokju fica furiosa e pede à sua criada uma forma de se livrar de Jong. A criada sugere usar os cozinheiros para atormentá-la até que fuja. Na cozinha, os chefes deixaram uma fonte de calor ligada e colocaram baratas para incomodá-las. No entanto, Gyang, que cresceu na selva, sabe lidar com essas coisas. As garotas retornam à cela e xingam o rei. No dia seguinte, vemos a mesma cena do início da história, com todos exigindo que Jong seja morta, mas o rei diz, eu sou rei, a decisão é minha. A criada de Mokju foi quem espalhou essa mentira. Vemos então a mesma cena do começo em que ela foi trazida para execução. Todos clamam pela sua morte, mas o rei declara, a partir de hoje você será a chefe da minha cozinha e minha cozinheira pessoal. Cozinhará e servirá pratos novos todos os dias, sem repetir. Se eu não gostar, você será morta. Os outros ministros e altos oficiais ficam descontentes porque o rei ouve uma garota que acabou de conhecer, em vez deles. A criada de Mokju pede desculpas porque seu plano falhou, mas Mokju tem uma nova ideia. Vai à avó do rei e diz que Jong foi quem planejou o ataque ao rei na floresta. Diz também que o rei sabe disso e lhe pediu segredo. A avó se espanta e decide realizar uma competição culinária. Se Jong falhar, suas mãos serão cortadas. Enquanto isso, Jong e Jiang são tiradas da prisão e recebem um quarto. Alegres porque está quente, na prisão fazia muito frio, recebem roupas novas de cozinha que devem usar para entrar na cozinha. No dia seguinte, vemos que banharam-se, vestiram-se e seguem para a cozinha. Todo o pessoal as trata com rudeza e recusa-se a cozinhar. Jong diz, eu sou a chefe aqui e não vim para cozinhar. Vim para vigiar vocês porque o rei me ordenou isso. Todos temem que, se errarem, ela conte ao rei e ele os mate. Nesse instante, Lady Kim chega e leva Jong para encontrar a avó do rei, que está sentada com Mokju. A avó diz, houve a conversa com sua cozinheira sênior. Haverá uma competição. Se eu não gostar da sua comida, mandarei cortar suas mãos. Jong fica aterrorizada com essas palavras. Olha para as próprias mãos e depois para Mokju, que sorri. Jong entende perfeitamente que aquilo é obra de Mokju. O inspetor-chefe envia ao rei a notícia sobre a competição. No palácio, começam os preparativos. Mokju está radiante, confiante de que a bruxa morrerá porque perderá. O rei entra no palácio e encontra-se com a avó, que não via há muito tempo. Vivem em alas diferentes do grande palácio e só se encontram a cada poucas semanas. Ela fica feliz em vê-lo, mas o rei vai direto ao ponto. Você não agiu bem, diz ele. Primeiro, ela é minha cozinheira pessoal. Não podes cortar as mãos dela. Mas se insistires na competição, então as mãos do perdedor devem ser cortadas, não só as de Jong. Acrescenta que, para que a competição seja justa, o castigo deve ser igual. As ferramentas para cortar as mãos são trazidas e colocadas diante de Jong. Ela assusta-se, tocando as mãos e lembrando-se das palavras do pai. Ela sabe que precisa se esforçar e preparar uma refeição incrível hoje. O rei se senta e pensa consigo mesmo. Se você realmente veio do futuro, terá que provar isso hoje. Bom, pessoal, essa parte termina aqui. Esse drama é lançado semanalmente e ainda está em andamento. Os próximos episódios ainda não foram lançados. Assim que saírem, vou postar a próxima parte para vocês. Então fique atento. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você gostou desse resumo, deixe um like. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até logo!